A censura já reina no Brasil. 6 jornalistas da ESPN foram afastados porque ousaram criticar a CBF. E pior, um jornalista da Bandeirantes foi tornado réu por criticar o presidente da entidade. Ele simplesmente teve a coragem de chamar o Edinaldo Rodrigues de frouxo. E aí o frouxo foi lá e processou o jornalista simplesmente porque ele tinha uma opinião. A gente já tá entendendo que no Brasil as coisas funcionam assim quando você pretende mexer com poderosos. Agora, o mais bizarro é que esse Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF com 100% dos votos das entidades, dos clubes. Agora, eu me pergunto, com problemas de arbitragem, com problemas de censura, de autoritarismo, com a seleção no fiasco que tá, com o desporto brasileiro completamente descredibilizado, como que os clubes vão lá, os caciques, os cartolas dos clubes vão lá e reelegem o sujeito presidente da CBF? Vale lembrar que o Ronaldo Fenômeno tentou disputar com ele a presidência e sofreu um lawfare absurdo a ponto de ele ter que retirar a candidatura. Mas vamos entender o que está acontecendo nesse momento do país. Porque a gente sempre está de olho na política e às vezes não vê a política de outras entidades que também estão sofrendo com o autoritarismo. A coisa começa com o seguinte: ninguém ligava quando era a direita que estava sendo cercada, perseguida, esmagada. Enquanto isso, a CBF, que é um antro de fazer dinheiro com a seleção, os confederados, etc., virou um antro de corrupção deslavada. E aí o que acontece? 6 jornalistas sérios do programa Linha de Passe destrincharam uma matéria da revista Piauí. Você fala, revista Piauí não. A gente não tem que ver quem fez a matéria, a gente tem que ver o conteúdo para ver se tem algo denso que vale a pena ser visto. Mas a Piauí não fez apenas uma crítica aos salários, ela mostrou que a CBF é um antro de corrupção sem fim e que o buraco é muito mais embaixo. São salários exorbitantes, uma mordomia extraordinária, além da dívida que ninguém consegue explicar. Tem a denúncia, por exemplo, que traz a Copa do Mundo do Catar, lá de 2022, onde 49 brasileiros, sem nenhuma ligação com a CBF, estavam lá vivendo como um sultão e a entidade pagando a conta. Só para você ter uma ideia, hotéis 5 estrelas, voos de primeira classe e até cartão corporativo para gastar $500 por dia. $500 por dia, a gente está falando aí de quase R$3 mil. Tudo isso bancado pela entidade. Mas sabe quem estava na farra? A mulher do Edinaldo, a filha, a cunhada, o genro, os netos, e todos eles estavam hospedados no Marriott Marquis City Hotel, um hotel de luxo em Doha. Mas a coisa vai além, tinha gente da política, do judiciário, da imprensa, todo mundo mamando uma teta da CBF. Tá, mas você vai pensar, tá aí os dirigentes das federações que deveriam controlar essa bagunça. Eles estavam nadando em dinheiro, então tudo bem. Só para você ter uma ideia, os dirigentes de federação até 2021 ganhavam R$50 mil por mês, que já seria um ótimo salário. Mas o Edinaldo, generoso com o dinheiro alheio, subiu para 215 por mês com direito a 16º salário. Ou seja, hoje um presidente de federação ganha mais de R$200 mil por mês e tem 13º, 14º e 15º e 16º salário. E no meio de tudo isso, a CBF corta a verba para treinar os árbitros. O Campeonato Brasileiro é aquela roubalheira, aquela falta de capacidade que a gente vê. A seleção brasileira é uma vergonha. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! As lágrimas do menino. O campeonato é uma bagunça, o nível então tá na lata do lixo, uma verdadeira esculhambação. Como eu disse, o Ronaldo tentou se candidatar, mas a oposição foi dizimada. Aí, posteriormente a isso, o comentarista da Band, João Paulo Capelanes, ele virou réu, simplesmente por chamar o Rodrigues de frouxo. O processo está tramitando no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sabe o nome disso? Censura. Pura e simples, na sua forma mais bruta. Só que aí nessa semana, os jornalistas da ESPN, Dimas Copedi, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares foram punidos por comentarem a matéria jornalística da CBF. Comentaristas da ESPN comentaram uma matéria e foram afastados, punidos. O Linha de Passe, que foi ao ar na última segunda-feira, virou um especial para expor a podridão. E aí a ESPN não aguentou a pressão e afastou todo mundo. E aí eu falo para vocês, e o Gilmar Mendes? O que ele tem a ver com isso? Tá aqui na revista Piauí, a caneta amiga de Gilmar Mendes. O Gilmar é sócio de um instituto que firmou um convênio de valor altíssimo com a CBF. E meses depois, o Gilmar deu uma liminar que salvou o presidente da CBF. Vamos lá, em 2021, Reginaldo Rodrigues assumiu a presidência da CBF e seu antecessor Rogério Caboclo foi afastado por assediar sexualmente uma funcionária. Incrível, são capítulos maravilhosos da CBF. O Edinaldo recorreu aos tribunais superiores de Brasília, pagou 6,5 milhões de reais dos cofres da entidade para o seu braço direito, o advogado Pedro
Trengruzzi. 2 semanas depois de receber a bolada, Trengruzzi desembarcou, sabe aonde? Lá em Brasília. Havia ali no dia 22 de dezembro uma nova ação, movida agora pelo PCdoB, partido de Alcino Rocha, secretário-geral da CBF. Nesse caso, o regimento do tribunal determina que o presidente encaminha o processo para o mesmo ministro que vinha tratando do caso, seria o André Mendonça. Só que aí o Barroso decidiu distribuir por sorteio. Procurado para explicar a decisão, o Barroso não se manifestou para a revista Piauí. E o julgamento do recurso caiu nas mãos do Gilmar Mendes. Afinal de contas, o Brasil é o país das coincidências. O IDP, do qual Gilmar Mendes é sócio, passou a gerir contratos da CBF, entre eles o da CBF Academy, estimado naquele ano em 9,2 milhões de reais. 84% da receita da CBF Academy ficava sob a gestão do IDP. No meio disso tudo, a CBF vinha sendo bombardeada por conta da CPI das alterações de resultados, lá na Câmara dos Deputados, presidida por Arthur Lira. Em termos práticos, o Gilmar deveria ter se declarado impedido de julgar o recurso da CBF e se declarado, eu sou suspeito porque eu tenho relação. Seria a forma certa do cumprimento da lei, mas não é o que aconteceu. Aí, em janeiro de 2024, temendo que o Edinaldo Rodrigues fosse afastado por conta do imbróglio e vendo a aproximação das Olimpíadas, Gilmar deferiu uma liminar a favor dele. O interessante é que, ao ler seu voto, o Gilmar fez uma das suas falas mais ou menos enigmáticas. Ele disse o seguinte: são coisas extravagantes que acontecem nos processos e que precisam ser anotadas. Aí o processo foi suspenso por um pedido de vistas do Flávio Dino e depois o Gilmar homologou o acordo validando a eleição de Rodrigues em 2022 e deu prazo para que o Tribunal do Rio de Janeiro desse integral cumprimento à decisão, extinguindo todos os outros processos pertinentes, ou seja, arrumou a casa. Só que aí, pelo menos 6 nomes vinculados aos institutos ganharam postos na federação. São eles: Hugo Teixeira, André Matos, Valdecir Souza, todos ligados de alguma maneira ao Gilmar. A CBF também ganhou uma filial em Brasília, uma casa lá no Lago Sul, que é um lugar bem bacana para morar. Mas é isso, as mídias, a imprensa fizeram baderna sem anistia, criticaram a direita e agora estão sofrendo com a censura do animal que eles mesmos alimentaram. Isso não é apenas sobre a CBF, é sobre o Brasil, que está virando um lugar onde ninguém pode falar mais nada.